A vida não é uma linha reta, é um eco, um padrão que se repete, sussurrando as mesmas lições em tons diferentes, através de relacionamentos que se assemelham, de desafios que se vestem com novas roupagens, daquela sensação incômoda de déjà vu no meio de uma crise que você jurou ter superado. Você já se perguntou por que, apesar de todos os esforços, certas dinâmicas te perseguem? Por que a solidão, o conflito financeiro, a sensação de não ser suficiente, parecem fantasmas familiares em sua história? A resposta não está lá fora, no mundo que você culpa. Está escondida no lugar mais profundo e muitas vezes mais negado de seu ser. A vida continuará se repetindo, como um professor paciente e implacável, até que você finalmente tenha a coragem de enxergar o que está escondido em você. Imagine-se caminhando por um vasto labirinto. As paredes são altas, feitas das experiências da sua infância, das palavras que você ouviu, das crenças que você absorveu quando era mais frágil. A cada curva, você se depara com uma situação familiar. Uma porta trancada chamada medo da rejeição, um corredor escuro chamado não merecimento. Você tenta forçar a porta, corre pelo corredor, mas sempre acaba voltando ao mesmo pátio central, ofegante e frustrado. A solução não é correr mais rápido ou bater com mais força nas portas. É parar. É sentar-se no silêncio daquele pátio e examinar as paredes. Elas não são feitas de pedra, são feitas de você. E para mudar o labirinto, você precisa primeiro entender o arquiteto. O que está escondido em você não é um monstro, é uma criança. A versão mais jovem de você que em algum momento do passado decidiu que não era segura, que não era amada, que não era capaz. Para se proteger, essa criança interior construiu mecanismos, máscaras de perfeição, armaduras de indiferença, fortalezas de controle. Você carrega essas estruturas há tanto tempo que elas se tornaram parte de quem você acredita ser. Mas elas não são você. São sistemas de defesa que, outrora úteis, agora são as próprias paredes do seu labirinto pessoal, garantindo que você viva uma vida previsível e limitada, mas segura. Olhe para os seus relacionamentos passados. Não é intrigante como você sempre esbarra no mesmo tipo de pessoa? O parceiro emocionalmente indisponível, o amigo que sempre te subestima, o colega de trabalho que se aproveita da sua boa vontade. Você pode jurar que são eles o problema, e talvez sejam. Mas a pergunta que corta através da ilusão é: por que você repetidamente atrai e é atraído por essa dinâmica específica? O que há em você, escondido nas sombras, que encontra um conforto estranho nesse padrão? Talvez seja a reafirmação de uma crença antiga: eu não mereço amor pleno. Ou preciso salvar os outros para ter valor. Até você enxergar essa ferida, continuará vestindo outras pessoas com a fantasia do seu carrasco. Agora observe sua relação com o dinheiro e o sucesso. Você se vê em uma montanha-russa de abundância e escassez? Consegue, mas depois perde. Avança, mas depois sabota. A sociedade te dirá que é uma questão de estratégia, de educação financeira. E é, em parte. Mas a raiz mais profunda está no seu mundo interno. O que você, no seu íntimo, acredita sobre merecimento? Você se sente profundamente digno de prosperidade? Ou há uma voz sussurrante dizendo que dinheiro é sujo, que sucesso é para os outros, que você não é inteligente o suficiente? Suas ações externas são apenas sintomas dessas crenças escondidas. A vida continuará refletindo essa contradição até que a reconcilie dentro de você. E a sua saúde? O corpo não é um apartamento separado da mente. É a manifestação física do seu mundo interior. A ansiedade que você ignora se transforma em um estômago embrulhado. O ressentimento que você não expressa cristaliza-se como uma dor nas costas. A tristeza engolida pesa como uma fadiga crônica. A medicina trata o sintoma, e isso é crucial. Mas a cura verdadeira começa quando você pergunta: o que esta dor está tentando me dizer? Que emoção eu estou armazenando aqui? Seu corpo é o mapa mais honesto do que está escondido em você. Ele sussurra, através do desconforto, o que a sua mente se recusa a gritar. O maior truque da mente é a projeção. Nós pegamos o que está escondido dentro de nós, nossas falhas percebidas, nossos julgamentos mais severos, nossos desejos negados,
e projetamos isso no mundo exterior. Você odeia a arrogância nos outros. Examine onde você mesmo é arrogante ou onde se sente profundamente inferior. Você se irrita com a vitimização alheia? Olhe para as vezes em que você se recusa a assumir total responsabilidade pela sua vida. O mundo funciona como um espelho. As características que mais criticamos nos outros são, frequentemente, as partes de nós mesmos que nos recusamos a integrar e aceitar. A vida continuará colocando esses espelhos no seu caminho. Portanto, a jornada para quebrar o ciclo não é uma jornada para o topo de uma montanha, mas uma descida às suas próprias profundezas. É uma aventura de coragem, a mais difícil que você empreenderá, porque exige que você enfrente a escuridão que sempre evitou. Não é sobre encontrar uma luz cegadora e milagrosa, mas sobre acender uma lanterna fraca e apontá-la para os cantos empoeirados da sua psique. É um ato de amor próprio radical. Afinal, você não esconderia algo de alguém que ama e confia. Ao se esconder de si mesmo, você está, no fundo, afirmando que não pode confiar em sua própria capacidade de lidar com a verdade. O primeiro passo é o silêncio. Em um mundo que glorifica o ruído, a produtividade e a distração, sentar em silêncio consigo mesmo é um ato revolucionário. Desligue as telas, feche os olhos e simplesmente respire. Na quietude, os sussurros do seu eu escondido começam a ganhar volume. Você notará pensamentos incômodos, memórias fugazes, sensações corporais estranhas. Não fuja. Observe-os com curiosidade, não com julgamento. Você é um cientista estudando o fenômeno fascinante da sua própria existência. Esse não é um espaço para resolver problemas, mas para testemunhar. A cura começa com a presença. Em seguida, pratique a autoinvestigação honesta. Pegue um diário e escreva sem censura. Que padrões eu vejo se repetindo em minha vida? O que eu mais critico nos outros? Do que eu tenho mais medo? Quais crenças sobre mim mesmo eu carrego desde a infância? A escrita é uma forma de conversar com o inconsciente. Ela contorna as defesas da mente racional e traz à tona os tesouros escondidos e os monstros negados. Não se surpreenda se você chorar, se sentir raiva ou se sentir aliviado. São emoções presas encontrando, finalmente, uma válvula de escape. Encontre a criança. Feche os olhos e imagine a versão mais nova de você. Com que idade ela parece mais assustada? O que ela precisa ouvir? Talvez ela precise de um abraço. Talvez precise que alguém diga: "Eu vejo você. Sua dor é válida. Você não está sozinha. Você é amável simplesmente por existir." Essa prática de reparentalização não é um exercício de fantasia fútil, é um reprocessamento neural. Você está fornecendo o conforto e a validação que lhe foram negados, reescrevendo a narrativa desde sua fundação. Perceba que você não é seus pensamentos. Você é a consciência que os observa. Os pensamentos negativos, as crenças limitantes, as vozes críticas, elas são como nuvens passando no céu da sua consciência. Elas vêm e vão. Quando você se identifica com elas dizendo: "Eu sou um fracassado", em vez de "estou tendo o pensamento de que sou um fracassado", você dá a elas um poder imenso. Ao observar sem se fundir, você recupera sua soberania. Você começa a ver que o que está escondido não é um fato, mas uma coleção de programas antigos que podem ser desativados. Assuma 100% de responsabilidade por sua realidade interior. Isso não significa culpar-se pelos traumas do passado ou pelas ações dos outros. Significa reconhecer que você, e apenas você, é o responsável por como responde ao que acontece com você. Você é o guardião dos seus sentimentos e reações. Enquanto você culpar seu chefe, seu ex, sua família ou a economia pela sua infelicidade, você se coloca no papel de vítima, impotente. A responsabilidade é a chave que destrava a porta da sua prisão. É o reconhecimento solene de que você tem o poder de escolher como interpretar e reagir a tudo. A sombra, como diria Carl Jung, é composta por todas as partes de nós que reprimimos, negamos ou rejeitamos. Nossa raiva, nossa luxúria, nossa ganância, nossa vulnerabilidade. Quanto mais tentamos empurrar essas partes para o porão, mais elas controlam nossa vida a partir das sombras,
projetando-se no mundo e criando os mesmos dramas. A integração da sombra não é sobre se tornar uma pessoa raivosa ou gananciosa. É sobre reconhecer que você tem essa capacidade dentro de si e, ao aceitá-la, retirar seu poder destrutivo. Você se torna inteiro. A vida se repete para nos dar outra chance. Cada encontro frustrante, cada fracasso aparente não é um castigo, é um currículo. O universo está gentilmente, e às vezes não tão gentilmente, apontando para a ferida que ainda precisa de atenção. A pessoa que te magoa hoje está te mostrando onde você ainda não se curou. A situação financeira difícil está destacando sua crença oculta sobre o merecimento. Veja os padrões não como fracassos, mas como os sinais mais claros do seu caminho de evolução. Eles são os faróis que iluminam o caminho para dentro. O processo é desconfortável. Haverá dias em que você sentirá que está piorando, não melhorando. A dor que estava adormecida agora estará à superfície, latejando. Isso é progresso. É a dor da limpeza, como a de um osso quebrado sendo realinhado para sarar corretamente. Muitos desistem neste ponto, retornando aos padrões familiares de distração. Mas se você perseverar, descobrirá que do outro lado desse desconforto temporário está uma liberdade que você nem sabia ser possível. Pratique o perdão radical. Perdão, antes de tudo, a si mesmo. Perdoe-se por todas as vezes que você repetiu o padrão, por todas as vezes que se saboou, por todas as vezes que machucou os outros a partir da sua própria dor não curada. Perdão não é absolvição, é um ato de libertação. É soltar o peso do passado que você carrega nos ombros. Em seguida, pratique o perdão pelos outros. Não porque o que fizeram foi aceitável, mas porque o seu ressentimento é um veneno que apenas você bebe. Perdoar é retirar o poder deles de continuar te machucando. Comece a fazer escolhas diferentes, mesmo que pequenas. Se o seu padrão é de isolamento, force-se a aceitar um convite. Se o seu padrão é de agradar as pessoas, pratique dizer não com gentileza. Se o seu padrão é de perfeccionismo, entregue um projeto que seja bom o suficiente. Essas pequenas ações criam novos caminhos neurais. Elas enviam uma mensagem clara ao seu sistema. As regras antigas não se aplicam mais. Estamos seguros para sermos diferentes. A mudança interna deve ser ancorada pela ação externa. Busque recursos. Você não precisa fazer isso sozinho. A sabedoria que você precisa já foi vivida e documentada por outros. Livros de psicologia, filosofia, espiritualidade. Terapia, com um profissional qualificado, é um atalho inestimável. Grupos de apoio, cursos, meditações guiadas. O conhecimento externo serve como uma espada para cortar os nós internos. Ele valida sua experiência e oferece mapas para territórios que você está explorando pela primeira vez. Celebre as pequenas vitórias. Você conseguiu identificar um padrão antes de ser engolido por ele. Celebre. Você conseguiu acalmar sua criança interior em um momento de pânico. Celebre. Você escolheu uma resposta diferente em uma discussão familiar. Celebre. A reprogramação é construída através de momentos acumulados de consciência. Cada um é uma vitória sobre a inércia de uma vida inteira. Reconhecer seu progresso alimenta sua motivação para continuar. Lembre-se, o objetivo não é se tornar uma pessoa perfeita, livre de qualquer negatividade ou dor. Isso é uma ilusão. O objetivo é se tornar uma pessoa inteira, integrada. Alguém que conhece suas sombras e suas luzes, que aceita sua humanidade completa. Uma pessoa que não é mais controlada por impulsos invisíveis, mas que responde à vida a partir de um lugar de consciência e escolha. A paz não é a ausência de tempestades, mas a descoberta de uma calma interior inabalável no olho do furacão. À medida que você faz esse trabalho, algo mágico começa a acontecer. Os mesmos desafios podem até aparecer, mas a sua relação com eles muda radicalmente. Onde antes havia desespero, agora há curiosidade. Onde antes havia vitimização, agora há responsabilidade. Onde antes havia reatividade, agora há resposta consciente. Você começa a ver os fios que antes puxavam suas marionetes. E ao ver os fios, você ganha o poder de cortá-los. A vida para de ser uma punição
e se torna um playground de aprendizado e crescimento. Seus relacionamentos se transformarão. Você parará de atrair dramas que reafirmem suas feridas e começará a atrair conexões que espelhem sua cura. Você estabelecerá limites saudáveis, não como um muro, mas como uma ponte para o respeito mútuo. Você amará a partir da plenitude, não da carência. E o mais importante, você terá um relacionamento consigo mesmo baseado em compaixão, honestidade e confiança. Este é o relacionamento que sustenta todos os outros. Sua criatividade e propósito florescerão. A energia que antes era gasta reprimindo emoções, mantendo máscaras e repetindo padrões, agora é liberada. Ela se torna combustível para a sua expressão única no mundo. Você descobrirá paixões adormecidas e talentos ignorados. O seu propósito de vida deixará de ser algo a ser encontrado lá fora e se revelará como algo a ser construído a partir da autenticidade que você cultivou dentro de si. A vida continuará a ter altos e baixos. Esta jornada não é uma poção mágica para uma vida sem problemas. A diferença é que você não estará mais navegando em uma tempestade com os olhos vendados. Você terá um leme, uma bússola e uma fé inabalável em sua capacidade de lidar com o que vier. As repetições não serão mais ciclos infernais, mas espirais ascendentes, onde cada volta traz uma lição mais refinada e uma versão mais sábia de você mesmo. Portanto, quando você se encontrar reclamando do mesmo chefe, do mesmo problema, da mesma dor no coração, faça uma pausa. Em vez de olhar para fora, em busca de um culpado ou de uma solução rápida, vire o olhar para dentro. Respire fundo e pergunte, com genuína curiosidade, o que esta situação está me mostrando sobre mim? Qual parte de mim ainda precisa ser vista, ouvida e amada? Esta simples pergunta é o interruptor que ilumina o labirinto. Não espere por uma crise para começar. A maior sabedoria é ser proativo. Comece agora, hoje, neste exato momento. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estar disposto a fazer a pergunta. A jornada de 1000 quilômetros começa com o simples ato de olhar para os seus próprios pés e admitir que você está pronto para dar o primeiro passo em uma nova direção, a direção de casa para o seu próprio coração. Imagine por um momento a pessoa que você se tornará, livre do peso das repetições, radiante em sua autenticidade, capaz de amar profundamente, inclusive a si mesmo, capaz de enfrentar o desconhecido com coragem, porque conhece a força que mora dentro de você. Essa pessoa não é um sonho distante. É a semente que já existe dentro de você, esperando pela água da sua atenção e pela luz da sua consciência para brotar. A vida não é sobre encontrar a si mesmo, é sobre criar a si mesmo. E você não pode criar conscientemente a partir de um lugar de inconsciência. Cada momento de introspecção, cada ato de coragem de encarar a sua sombra, cada decisão de responder e não reagir é um ato de criação. Você está literalmente esculpindo a sua alma, libertando a obra-prima que sempre esteve lá, escondida sob as camadas de condicionamento e medo. Permita-se sentir tudo. A cultura nos ensina a buscar apenas a positividade, mas a verdadeira integridade emocional significa abraçar toda a gama da experiência humana. A tristeza, a raiva, o medo, eles não são seus inimigos, são mensageiros. Quando você os recebe com compaixão, eles entregam sua mensagem e se dissipam. Quando os rejeita, eles batem mais forte na porta. Deixe as emoções fluírem através de você, sem julgamento. Você é o oceano, não as ondas passageiras. Conecte-se com algo maior, seja a natureza, o universo, Deus, a energia cósmica ou a interconexão de toda a vida. Perceba que você não é uma ilha. Você é parte de um todo magnífico e inteligente. Essa conexão fornece um contexto para a sua jornada pessoal. Ela lembra você de que o seu crescimento não é apenas para seu próprio benefício, mas é a sua contribuição única para a cura do todo. A sua transformação eleva o mundo. Seja paciente. Você não construiu seus padrões da noite para o dia. Não os desmontará em uma semana. Esta é a jornada de uma vida. Haverá recaídas. Haverá dias em que você cairá nos velhos hábitos. A chave é a gentileza. Em vez de se flagelar, simplesmente observe o que aconteceu.
Aprenda a lição e retome o caminho. A autocompaixão é o combustível que sustenta a longa estrada da transformação. Compartilhe sua jornada. Sua história de cura não é apenas para você. Quando você tem a coragem de falar sobre suas lutas e suas descobertas, sem máscaras, você dá permissão para que outros façam o mesmo. Você se torna um farol para aqueles que ainda estão perdidos em seus próprios labirintos. O serviço mais profundo que você pode prestar ao mundo é curar a si mesmo, porque uma pessoa curada irradia cura. 34. E então, um dia você olhará para trás e perceberá. Aquele relacionamento que te partiu o coração foi o catalisador que te levou à terapia. Aquele fracasso profissional te direcionou para o seu verdadeiro propósito. Aquela dor que você julgou insuportável se tornou a fonte da sua maior força. Você não amará a dor, mas abençoará o caminho. E entenderá, com uma clareza profunda, que a vida não estava se repetindo para te punir. Estava se repetindo para te polir. Cada impacto, cada fricção, estava lapidando a gema bruta que você sempre foi. E agora, a decisão está em suas mãos. Você pode fechar este vídeo e retornar à sua vida, esperando que a próxima repetição seja diferente por acaso. Ou você pode fazer algo radical, agora mesmo. Pause este vídeo, feche os olhos e faça a si mesmo a pergunta mais importante que você já fez. O que está se repetindo na minha vida e o que isso está tentando me ensinar sobre o que eu carrego escondido dentro de mim? Este único ato de coragem é o primeiro passo para quebrar o ciclo. O seu futuro self livre e autêntico já está te agradecendo por essa escolha. A jornada começa agora.